Essa misturinha fica simplesmente perfeita. Eu comecei com o esmalte brasiliano da Impala aplicado em todas as unhas e sobre ele eu apliquei o glitter famosinho, as 1000 purpurinas da Risqué, e ele já deixou um brilho lindíssimo nas unhas. E sobre tudo eu apliquei o Very Cherry da Dylos. Ele tem um acabamento translúcido e veio pra dar aquele efeito de glitter encapsulado nas unhas. Esse tipo de sanduíche de glitter, como muitas pessoas chamam, é uma técnica bem antiga que eu amo. Ela deixa o glitter mais sutil e dá uma cor diferente para as partículas de brilho. Eu acho esse efeito muito lindo, mas agora eu quero saber de vocês. Vocês preferem apenas o esmalte com glitter as 1000 purpurinas, mostrando todo o brilho dele nas unhas? Ou vocês preferem a misturinha completa, com o esmalte translúcido por cima? Me contem aqui nos comentários. Vocês sabem o que significa essa manchinha na ponta da minha unha? Isso quer dizer que as minhas unhas estão muito fortes. Calma que eu já te explico essa história. Recentemente eu caí mesmo, gente, igual um saquinho de lixo no chão, torci meu pé, fiquei toda roxa, enfim. E depois de ver que eu tava toda espatifada no chão, eu pensei, devo ter quebrado todas as unhas, né? E pra minha surpresa, não. Eu senti minhas unhas batendo no chão e o fato delas não estarem todas quebradas significa que elas estão saudáveis. Uma unha saudável não pode ser muito dura, ela precisa ser um pouco maleável pelo menos, pra quando ela sofrer um impacto, ela ir e voltar, entenderam? Então essa manchinha na minha unha, nesse caso, significa isso, que ela bateu no chão, mas voltou pro formato correto. Por isso eu sempre digo, buscar por produtos que deixam as unhas muito duras e rígidas não significa necessariamente que esses produtos vão estar deixando elas mais fortes e preparadas para situações do cotidiano. Muitas vezes o que acontece é que uma unha muito dura bate e quebra na hora. Já uma unha um pouco mais maleável se adapta a certas situações que são normais de acontecer no dia a dia. Segundo a Pantone, Viva Magenta é a cor de 2023. Mas o que isso muda na nossa vida? Se tu não quiser, não muda nada. Isso só quer dizer que essa cor vai estar mais em alta ao longo desse ano. Vão ter mais produtos, mais roupas, mais acessórios nessa cor. Então quem gostou usa, quem não gostou não usa, e eu vim aqui te indicar alguns esmaltes na cor do ano. Essa foi a imagem divulgada pela Pantone para exemplificar a cor Viva Magenta. E pensando nisso, minha primeira sugestão é o beijo da estação da Avon. Ele tem uma cobertura ótima, secagem rápida e é lindo e de fácil acesso por ser da Avon. Inclusive, outra opção da marca é o rosa moderno. Ele tem as mesmas qualidades do anterior, além de ser uma cor muito parecida. Então é só tu escolher qual das linhas da Avon tu prefere. Já a Colorama tem o famosíssimo esmalte Quinta Avenida, um clássico da marca com a cobertura perfeita e que se encaixa muito no tom Viva Magenta. E a Risqué sugeriu de moletom e salto e o Léo mandou flores, mas na minha opinião o grão de café da marca tá muito mais dentro da proposta da Pantone pra cor do ano. Além do grão de café ter muita qualidade, isso é um esmalte lindíssimo. O que vocês acham? Fiz essa misturinha usando o novo esmalte da Risqué, o Já Acordo Divando. Eu comecei a minha esmaltação aplicando a base primer da Anitta pra proteger as unhas. Eu usei o esmalte olho grego da Dylos em todas as unhas. Esse azul é lindíssimo e eu precisei de 2 camadas dele, e eu fui passando palito em todas elas pra deixar o acabamento bem bonito. E sobre o esmalte azul, então, eu apliquei o esmalte da Risqué, uma camadinha dele. Ele pode ser usado sozinho, com mais camadas, mas ele tem uma certa transparência que funciona super bem em misturinhas também. Eu apliquei um pouco do flash secante da Impala sobre as unhas pra secar rapidinho, e enquanto ele evaporava, eu fui removendo os borrados da minha esmaltação. Eu borro bastante, mas eu gosto muito dessa parte da limpeza, dá uma tranquilidade, deixar tudo bem limpinho assim. E eu finalizei a esmaltação com um top coat de efeito gel da Risqué, que deu aquele brilho nas unhas e selou bem todas as camadas. Eu amei essa combinação de esmaltes, dá pra ver bem em todas as cores envolvidas. Eu acho que esse azul mais escuro de fundo deu bastante destaque pro brilho do esmalte da Risqué. Eu curti muito e quero saber de vocês. Vocês usariam essa misturinha? Por que usar o secante de esmaltes antes do top coat ou do extra brilho? O ingrediente que de fato seca os esmaltes é o Desloxane. Ele faz com que os solventes dos esmaltes evaporem mais rápido e dessa forma ele força uma secagem mais rápida. E esse ingrediente costuma tirar um pouco do brilho dos esmaltes, então esse é um dos motivos para aplicar ele antes. Outro motivo é que um bom top coat já vai ter ingredientes que ajudam na secagem. Então não é o top coat que precisa de ajuda para secar, mas sim os esmaltes que estão por baixo dele, que podem ou não ter uma boa secagem. E também é recomendado que o top coat seja aplicado com os esmaltes de baixo já mais secos. Se os esmaltes de baixo não estiverem secos, é muito provável que o top coat vai deixar aquele efeito repuxado perto das cutículas, como se ele tivesse encolhido o esmalte. E não esqueçam de esperar o secante evaporar antes de aplicar o top coat. Não te preocupa que é rapidinho, tá? E é claro, nada aqui é uma regra, eu tô apenas compartilhando esses fatos sobre os secantes com vocês, mas a forma que vocês vão finalizar as esmaltações continua totalmente a critério de vocês.
Essa é a nova coleção de esmaltes chamada Livre pra Brilhar da Risqué. Ela é composta por 6 esmaltes e esse é o Dona da Festa. Ele tem a base incolor e ele tem partículas pequenas em dourado e algumas maiores em laranja avermelhado e 2 tons de azul. Já o Capricho no Glow tem um brilho holográfico e ele fica diferenciado nas unhas por ter filetes e alguns pedaços de glitters irregulares e maiores. Eu achei o efeito dele muito bonito. E o Cravejada no Glitter tem partículas em rosa de diferentes tamanhos e algumas em azul também, e todos esses glitters tiveram uma secagem bem rápida comigo. Já o esmalte Acordo de Wanda é o único metálico da coleção e eu apliquei apenas ele nas unhas, 3 camadinhas, e ele tem um brilho maravilhoso, parece cromado. Voltando pros glitters, esse é o Chega e Arrasa. Ele tem muitos glitters dourados e ele tem também glitters maiores em um tom de laranja cobreado. E por fim, o glitter de Paetê na Avenida é o que tem mais azul na composição. Em geral, eu gostei muito da coleção porque eu amo glitters. Eu só gostaria que eles descarregassem mais partículas nas unhas na hora da aplicação, mas as cores estão lindas. Cadê a pontinha da minha unha? Eu também não sei, eu tava toda feliz com o meu esmalte azul e do nada tava faltando um pedacinho da minha unha, então bora lá cortar todas elas. Primeiro eu removi todo o esmalte que eu tava e fiz uma boa limpeza nas unhas. Elas estavam com 2 centímetros e 2 milímetros, então eu apliquei um óleo nelas e usei um alicate pequeno pra cortar. Eu tiro só um pedacinho e faço o resto com a lixa pra não ter perigo de cortar demais. E depois de acertar o tamanho, eu fiz o acabamento e arredondei os cantinhos com uma lixa de vidro. Agora elas ficaram apenas com 2 centímetros e eu deixei as minhas cutículas hidratando por um tempo pra deixá-las bem bonitinhas, já que eu não tiro elas. E depois de tirar bem o hidratante, eu apliquei uma camada de base, 2 camadas de esmalte, uma camada de glitter no anelar pra complementar e finalizei tudo com uma boa camada de extra brilho. Minhas unhas ficaram assim, eu adorei essa cor de esmalte, eu me sinto super confortável com elas assim um pouquinho mais curtas. Esse é o tamanho que elas estavam antes e esse é o tamanho que elas estão agora com o novo esmalte. Qual vocês preferem? Eu passei 12 dias com esse esmalte, então ele já estava todo lascado, minhas cutículas estavam bem ressecadas, então eu comecei removendo o esmalte velho, que era bem pigmentado, apliquei um óleo nas unhas já limpinhas e ajustei o formato com uma lixa. É normal que o formato fique com alguns desgastes com o passar dos dias, por isso eu sempre faço essa pequena correção. Depois disso eu esfoliei as minhas cutículas que estavam precisando. Para isso eu usei uma escova de dentes macia, água e sabonete, bem simples, mas muito eficiente. Depois eu sequei bem as unhas, passei um hidratante nas cutículas e deixei agindo por uns 30 minutos pra dar aquela renovada. E com as unhas bem limpas e secas eu fiz a esmaltação. Apliquei uma camada de base, 2 camadas do esmalte, apliquei um secante, mas aí do nada eu decidi que eu queria fazer uma misturinha. Depois disso eu finalizei tudo com uma boa camada de top coat para dar brilho, ajudar na secagem e proteger meu esmalte por mais tempo. E depois de todos esses passos as unhas ficaram assim, renovadas. No final das contas eu amei a misturinha e preciso deixar um aviso, caso a gravação desse vídeo tenha ficado meio desajeitada, é porque essa foi uma das poucas vezes que eu gravei a minha mão direita. Mas já me contem aqui se vocês gostaram da nova esmaltação. Essa misturinha fica muito bonita. Eu comecei ela usando o azul pavão da Impala e apliquei o efeito borboleta da Anitta sobre ele. Esse esmalte da Anitta tem uma base de cor quase incolor e um reflexo azulado super intenso. Então ele vai bem sobre a maioria das cores de esmalte e por isso ele se tornou um dos famosinhos das redes sociais ultimamente. Eu tenho usado muito o efeito borboleta em misturinhas, me surpreendi com o brilho dele e acho que vale super a fama. O que vocês acham? 3 misturinhas com esmaltes cintilantes. Na primeira eu comecei com o clássico Me Poupe, mas quem me dera da Risqué e usei sobretudo o Caína Gandaia da Dylos, que faz parte da coleção Carnaverso. Apesar de ser chamado de top coat pela marca, ele tem uma certa cobertura, então essa combinação precisou ser feita com pinceladas mais rápidas para não correr o risco de manchar. Mas eu achei o efeito lindíssimo nas unhas e foi uma misturinha que deu super certo. Já a segunda combinação eu comecei com o Unidos pela Música da Impala e apliquei o rosa perolado da Avon sobre ele. Esse esmalte da Avon já é bem antigo, mas é super bonito, principalmente em misturinhas. E eu ainda apliquei o Lua de Mel Engramado da Colorama sobre tudo para trazer pontos de luz para essa combinação. E essa é uma misturinha mais delicada e que deixa um brilho muito bonito nas unhas. E na última combinação eu usei o Quinta Avenida da Colorama e o Poder dos Corais da Ana Hickman. O esmalte da Ana Hickman modificou bastante o esmalte da Colorama e deixou ele com um reflexo super intenso. Essa definitivamente é uma combinação que chama muito a atenção nas unhas. Qual das 3 vocês gostaram mais? Fazendo a minha esmaltação completa com vocês. Primeiro eu apliquei um óleo secante sobre o esmalte velho e posicionei um algodão com o removedor sobre as unhas. E pra dar aquela abafada e o removedor ficar mais em contato com as unhas, eu usei essas presilhas. Esperei um pouquinho e removi aquele esmalte. Então eu apliquei um óleo nas unhas pra dar uma lixadinha e eu fiz só uma correção de formato, então foi bem rapidinho. Usei uma escova de dentes macia, água e sabonete líquido pra esfoliar minhas cutículas. Esse é um passo muito importante, já que eu não tiro elas. E eu usei um hidratante nas cutículas e deixei agindo
dividindo por 30 minutinhos antes de começar a aplicar os esmaltes. E depois de limpar bem o hidratante, eu apliquei uma camada de base, passei 2 camadas de um esmalte vermelho mais aberto, passando o palito em todas essas camadas. Apliquei uma camada de um glitter com a base incolor e o brilho holográfico e passei o palito também. Usei uma camada de um vermelho translúcido e eu faço contorno com palito em todas essas camadas para deixar o acabamento mais bonito depois. Nessa parte eu já aplico um secante para ir secando todas essas camadas que eu fiz. E eu vou fazendo a limpeza dos borrados. É importante sempre ir trocando o algodão da pontinha para não ir sujando mais. E eu gosto de fazer esse contorno por dentro também. Então eu fui dormir e deixei o esmalte amassar o quanto ele quisesse. E no outro dia, aí sim eu apliquei o top coat para corrigir tudo e dar aquele brilho. E é assim que eu tenho feito a minha esmaltação. Vocês usariam essa misturinha? Técnicas para fazer francesinha, parte 1. Essa decoração pode ser feita da forma mais tradicional possível, que é diretamente com o pincel do esmalte branco, mas tu também pode adaptar um pincel de esmalte cortando algumas cerdas e deixando ele mais fino. Dessa forma ele vai te dar mais precisão na hora de fazer o traço. Mas se tu não quiser cortar um pincel, pode ser usado um pincel fino com cerdas longas já próprio para decorações. Já para quem não quer desenhar direto com nenhum pincel, a francesinha pode ser feita com uma fita crepe. É só cortar um pedacinho, tirar o excesso da cola, posicionar ela na unha e preencher a ponta com esmalte branco. Dessa forma não tem erro, o único porém é que o esmalte de baixo precisa estar mais seco. E essa outra técnica consiste em aplicar o esmalte branco na ponta da unha sem esmalte nenhum por baixo, e o traço não precisa ficar retinho porque depois é só ir consertando ele com um pincel achatadinho e pequeno, com um removedor de esmaltes mesmo. Então aí sim, com a francesinha retinha, é só aplicar os esmaltes translúcidos sobre ela. E essas são apenas algumas técnicas, então comentem aqui se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Técnicas para fazer francesinha, parte 2. Uma forma fácil e rápida de fazer francesinha é usando um carimbo. É só passar o esmalte branco diretamente no carimbo e afundar a pontinha da unha nele. Nesse caso eu fiz ela reta, mas dependendo da posição do dedo, a francesinha pode ficar com a espessura e com um formato diferentes. No caso, se o dedo estiver mais inclinado, a francesinha vai ficar no formato sorriso. Outra técnica consiste em usar aquelas fitinhas para decorações de unhas como um guia. Eu tirei um pouco do excesso da cola e apliquei ele na unha, deixando um espaço na pontinha. Apliquei o esmalte branco e removi a fita. Dessa forma é muito difícil sair errado. Já outra técnica muito interessante é feita aplicando o esmalte branco em uma superfície não aderente. Eu usei a parte interna de uma caixinha de leite. Pode ser qualquer superfície não aderente, tá bom? Deixa esse esmalte secar bem e corta ele em tirinhas. Depois é só destacar essas tiras e aplicar na pontinha da unha. Eu fiz uma bem grossinha pra exemplificar pra vocês e corrigi um pouco a pontinha e finalizei normalmente com extra brilho. Vocês usam alguma dessas técnicas pra fazer francesinha nas unhas? Fiz as unhas que a Selena usou no vídeo da música Rare. Ela usou um alongamento rosinha com a pontinha das unhas brancas mais naturais e com um glitter com filetes e um brilho holográfico. Pra facilitar, eu usei apenas um esmalte rosa clarinho em todas as unhas. Eu usei o Serena da Impala e usei o glitter flash da marca Top Beauty. Ele tem exatamente as mesmas características do esmalte que a Selena usou. Ele tem partículas bem pequenas de glitter, mas também tem os filetes, todos com um brilho holográfico bem marcante. Eu acompanho o manicure dela nas redes sociais há muitos anos e, segundo tudo que ele publicou sobre essas unhas, eu acho que ficou bem parecido, de uma forma simplificada e com esmaltes nacionais que vocês encontram facilmente por aqui. 3 dicas para sair da francesinha básica. A primeira é aplicando um glitter sobre a francesinha. No caso, eu escolhi o As Mil Purpurinas da Risqué e usei ele sobre todas as unhas. O glitter já dá outra cara pra esmaltação, ele faz com que a francesinha chame mais atenção nas unhas e não deixa ela tão discreta. E tu pode fazer esse efeito com vários outros glitters, desde que eles tenham a base incolor. Outra forma de deixar a francesinha diferenciada é aplicando um esmalte com reflexo colorido sobre tudo. Eu escolhi o brilho da Concha da Ana Hickman, que tem um reflexo magenta meio rosado que fica super lindo. Dessa forma, sempre que as unhas passarem por uma luz direta, esse brilho colorido vai aparecer e deixar a francesinha ainda mais linda. E a última dica é aplicar um glitter com a ponta de uma esponjinha entre a francesinha e a cor da unha inteira. É só um detalhe mesmo, por isso foi feito com a pontinha da esponja, mas isso tudo já tira a decoração do tradicional. E essa também é uma ótima dica para aqueles dias que a francesinha não fica tão retinha, sabe? O glitter vai disfarçar qualquer erro na decoração. E qual dessas 3 dicas vocês gostaram mais? Cortei minha unha que estava com uma manchinha. Essa mancha foi causada por uma batida, mas a unha não chegou a quebrar. O primeiro passo então foi aplicar um óleo nas unhas para que elas ficassem macias para cortar. E eu uso um alicate de cutículas, por preferência pessoal mesmo. E eu já cortei primeiro a unha com a manchinha para determinar o tamanho que as outras iriam ficar. Tirei um bom pedaço da unha e puxei
deixei o cantinho com a mancha, então eu usei uma lixa bem porosa para ajustar o formato. Eu uso elas quadradas e eu gosto de deixar os cantinhos levemente arredondados com uma lixa de acabamento. E com todas as unhas bem lixadas e já no novo tamanho, eu deixei um hidratante agindo por uns minutos nas minhas cutículas, já que eu não tiro elas. Então eu limpei bem elas e apliquei uma camada de base, 2 camadas da cor do esmalte, passando palito em todas essas camadas, apliquei um secante e enquanto esse secante agia, eu limpei os borrados do esmalte. E finalizei a esmaltação com uma boa camada de top coat para dar aquele brilho. E foi esse o resultado da esmaltação e do novo tamanho, um pouquinho só mais curto. O que vocês acharam? Essa combinação de esmaltes fica lindíssima. Eu comecei minha misturinha usando o esmalte preto Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué e sobre ele eu apliquei o Psico, que também é da Risqué. Ele adiciona uma camada bem fina nas unhas que seca bem rápido e fica com um brilho roxo muito bonito. E sobre tudo eu ainda apliquei o Dizeres da Impala. Ele é um esmalte bem escuro, mas que tem transparência suficiente para combinar com outras cores. E eu amei o efeito dessa misturinha, eu já usei esses esmaltes separadamente e a combinação deles realmente deixa uma cor diferente. São esmaltes que formam camadas finas, então o resultado não ficou grosseiro nas unhas e secou bem rápido. E eu quero saber o que vocês acharam dessa combinação de esmaltes. Essa combinação de esmaltes dá super certo. Eu comecei com o Semear do Impala em todas as unhas e sobre ele eu usei uma camada do glitter Viva com Amor. E só assim já ficou uma misturinha muito bonita, com as partículas do glitter sobre o brilho perolado do primeiro esmalte. Porém, eu ainda apliquei o Tanga, que também é da Impala, sobre tudo. Ele tem bastante transparência, então ele só deixou a misturinha mais rosada, mas ainda era possível ver os 2 esmaltes que estavam embaixo. Essa unha ficou com um brilho lindo. Muitas pessoas chamam esse tipo de misturinha de sanduíche de glitter, e é uma forma que eu gosto muito de combinar os esmaltes, porque além de ficar muito bonito, a durabilidade aumenta muito com o glitter assim. E eu quero saber o que vocês acharam dessa combinação. Vocês usariam? Fiz um remendo na minha unha quebrada. Apareceu uma lasquinha quebrada bem pequena na minha unha e por experiência própria eu sei que essa lasquinha pode se tornar bem grande, por isso eu já decidi colar. Eu uso um papel de sachê de chá, eu retiro tudo que tem nele e uso por muito tempo esse pedacinho de papel. Eu acho mais resistente do que um papel higiênico e menos trabalhoso do que o algodão. Então eu separei 2 pedacinhos bem pequenos, escolhi uma cola própria para unhas, apliquei uma gotinha dela onde estava quebrado e posicionei o primeiro remendo assim com uma ponta para fora. E eu virei essa pontinha para baixo da minha unha. Só assim já fica bem difícil ver que tem um remendo. Mas eu lixei um pouquinho por cima para deixar aderente novamente, apliquei mais uma gotinha de cola e coloquei o outro remendo retinho sobre tudo. E depois eu só usei uma lixa polidora para tirar qualquer textura que tenha ficado. E a unha já com o esmalte ficou assim, o remendo fica quase imperceptível. O pedacinho de unha quebrado tava difícil de ver até no vídeo, mas ele já tava pegando na minha roupa, nos cabelos, enfim. Então eu acho que colar foi a melhor opção. O que vocês acham? A combinação desses esmaltes fica com um brilho muito bonito. Eu comecei usando 2 camadinhas do chamego meu da Impala, ele tem uma cobertura muito boa, e sobre ele eu apliquei uma camada do Poder dos Corais da Ana Hickman, que praticamente não adicionou cobertura, mas deixou um reflexo rosado bem marcante. E a misturinha ficou assim, é uma combinação mais simples, mas que resulta em uma cor muito bonita, e quando as unhas passam por uma luz direta, fica esse reflexo rosado bem aparente. E eu quero saber se vocês usariam esses esmaltes juntos, dessa forma. Essa combinação de esmaltes me surpreendeu muito. Eu comecei usando a cor chamada Não Me Rotule da Risqué, que é um esmalte mais escuro, com uma cor de chocolate e um brilho metálico lindo. E sobretudo eu usei uma camada do Dizeres da Impala, que também é um esmalte escuro, mas que funciona muito bem em misturinhas. Esse esmalte da Impala tá super em alta desde o lançamento dele, e com razão, porque ele é lindíssimo e combinou muito com o fundo marrom e metálico do esmalte da Risqué. Misturar esses 2 esmaltes pode parecer um pouco improvável de primeira impressão, mas fica uma combinação muito bonita. Deixei uma francesinha clássica diferente. Eu comecei usando então a francesinha básica em todas as unhas no formato sorriso, e com um pincel boleador maior e algumas cores, eu fiz esse formato de pétalas de flores na divisão entre as cores na minha unha. Eu escolhi essa paleta de cores com verde, um coral e um vermelho rosado e gostei bastante dessa combinação. Depois, com um pincel boleador um pouco menor, eu fiz um pontinho branco no meio de todas as flores, e eu decorei apenas a unha do indicador e a unha do anelar. E ficou assim. Essa é uma forma de deixar uma decoração super clássica, um pouco mais divertida e diferente. E essa técnica para desenhar flores é uma das mais fáceis que eu conheço. Eu não sou boa desenhando flores, mas mesmo assim, com essa forma de desenhar, eu gosto bastante do resultado. O que vocês acharam? Essa é para quem gosta de usar azul nas unhas. Eu comecei minha misturinha com o Geração Ctrl Z da coleção Reinvente Normal da Risqué. Ele é um esmalte cinza bem neutro, mas eu vejo um leve toque azulado nele. E sobre ele eu apliquei o Fora da Caixinha da mesma coleção da Risqué. Ele tem um brilho metálico em
em um tom de azul claro super bonito, com aquele tipo de efeito que deixa um brilho parecendo um gloss nas unhas. E o esmalte fora da caixinha acabou deixando a combinação bem azulada, do jeitinho que eu queria, porque eu gosto muito de esmalte azul nas unhas. Ele não tem uma cobertura muito alta, só tem um brilho muito bonito mesmo, e por isso ainda deu pra ver o esmalte cinza por baixo dele. E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa misturinha. Fiz essa misturinha de esmaltes em duas versões. Eu comecei usando o esmalte Marsala da Anitta em todas as unhas, que tem um tom mais escuro e um reflexo perolado azulado. E sobre ele eu apliquei uma camada do Psico da Risqué, uma camada bem fininha, que deixou a misturinha com um tom mais pro roxo. E essa foi a primeira versão, apenas a combinação desses dois esmaltes. E eu gostei muito dessa forma, ficou com um brilho bem intenso. Mas no dia que eu estava com essas unhas eu iria a um show à noite, então eu resolvi aplicar o glitter na mira 3D da Impala sobre tudo. Eu amo glitter, então eu acho que dessa forma combinou muito com a ocasião. E eu fechei essa esmaltação com uma boa camada de top coat pra deixar com aquele brilho espelhado que eu amo. E agora eu quero muito saber qual dessas versões vocês gostaram mais, a misturinha completa com o glitter, ou vocês gostam mais da combinação simples, apenas com o brilho metálico do Psico. Vocês usariam essa combinação de esmaltes? Eu comecei a misturinha usando duas camadas do Comigo Ninguém Cobre da Risqué, que tem esse brilho incrível metálico, e sobre ele eu apliquei uma camada do Beterraba da Impala pra mudar o tom do esmalte mesmo, já que eu queria aquele reflexo metálico só que em outra cor. E a misturinha ficou assim, resultou em um vermelho um pouco mais aberto, com um brilho que é até difícil de descrever, mesmo em ambientes com pouca luz, essa combinação brilha nas unhas. E então, vocês usariam? Bora pro tutorial dessa decoração, que é muito simples e fica linda. Eu usei o Coffee da Impala em todas as unhas e apliquei o Amante, que também é da Impala, sobre tudo. E sim, essa é uma decoração que começa com uma misturinha. Depois disso eu peguei uma esponja que tivesse cantinhos bem pequenos e apliquei o granulado rosé da Risqué bem nessa pontinha da esponja. E dessa forma eu fui aplicando glitter com calma e aos poucos no topo da minha unha do anelar e da unha do dedo médio também, como se fosse uma pequena chuvinha de glitters. Cortei os pedacinhos usados da esponja para guardar ela e finalizei a decoração com uma boa camada de extra brilho que fez com que o esmalte vermelho pigmentasse um pouquinho do glitter, unindo tudo. Então ficou com um efeito bem bonito, além do brilho que eu também amei. E aí, vocês usariam essa decoração? Essa é uma combinação de esmalte simples, mas que fica muito bonita nas unhas. Eu comecei com um esmalte preto básico aplicado em todas as unhas. Esse é o Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué. E sobre ele eu usei uma camada do Infinito da Impala, um azul perolado super lindo, que eu diria que tem um brilho até mais metálico e com uma transparência que funciona super bem em misturinhas. Essa é uma combinação que não tem erro, eu faço isso com praticamente todos os azuis metalizados que eu tenho aqui e sempre dá muito certo. Eu gosto muito quando fica esse brilho do azul, mas ao mesmo tempo com um fundo mais escuro, que é diferente do que o Infinito fica aplicado nas unhas sozinho, como vocês estão vendo aí nessa pequena cena só dele. E agora eu quero saber quem aí também vai usar essa combinação nas unhas. Fiz meu próprio extra brilho com glitter e o resultado ficou perfeito. Primeiro eu separei um vidrinho vazio e bem limpo, depois eu escolhi um extra brilho incolor e com a secagem rápida. Aproveitei que eu tenho um tubo grande dele e adicionei uma boa quantidade no vidrinho, e eu escolhi o glitter As Mil Purpurinas da Risqué pra diluir. Eu coloquei um pouquinho dele no vidrinho, misturei bem e ficou pronto. Assim já dá pra perceber que as partículas ficaram mais dispersas. Nesse dia eu estava com um esmalte escuro e cremoso nas unhas e foi nele que eu apliquei uma camada do top coat com glitter pra finalizar minha esmaltação e amei o resultado. Ele já é um extra brilho, então eu não apliquei mais nada depois disso. E ficou exatamente da forma que eu queria, com muito brilho, secagem rápida e apenas alguns detalhes do glitter. Esse é o glitter aplicado sobre outro esmalte e ele preenche bem as unhas, cobrindo mais a cor do esmalte, e às vezes não é exatamente esse efeito que eu quero. E foi aí que surgiu a ideia de misturar esses dois produtos. O que vocês acharam? Vocês usariam? Recentemente eu fiz essa misturinha de esmaltes e aparentemente vocês gostaram dela tanto quanto eu e questionaram como ela ficaria com o esmalte Rebu no lugar do Beterraba, então eu vim aqui resolver essa dúvida. Eu comecei minha esmaltação novamente com o Comigo Ninguém Cobre da Risqué, um esmalte que tem chamado muita atenção nas redes sociais, e sobre ele então eu apliquei o Rebu da Risqué, e ele deu uma leve avermelhada no esmalte cobre, mas deixou o laranja ainda bastante em evidência. É uma misturinha que fica muito bonita mesmo, o brilho fica incrível, e a diferença dessa pra primeira é que o Rebu é levemente mais marrom do que o Beterraba, por isso a misturinha continua ainda bem alaranjada. Essa é uma cena da misturinha com o esmalte da Impala e essa é a misturinha com o Rebu. Acredito que vendo uma seguida da outra deixa a diferença mais clara. Eu achei as duas versões muito bonitas e quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês gostaram mais do cobre com o Beterraba da Impala ou com o Rebu da Risqué? Essa combinação de esmaltes pode parecer improvável, mas fica linda nas unhas. Eu comecei essa misturinha usando o azul Pode Chegar da Impala
Impala. E sobre ele eu usei uma camada do Neném, que praticamente não tem cobertura, ele dá uma leve suavizada no esmalte de baixo e deixa com um reflexo perolado azul. E só essa combinação já fica muito bonita, com esse tom de azul e esse brilho todo, mas eu apliquei uma camada do Beterraba da Impala sobre tudo. E pode parecer uma ideia diferenciada, mas essa misturinha dá super certo. Ela resulta em uma cor com um brilho diferente, e quem vê ela pessoalmente vai conseguir perceber que dependendo da iluminação do lugar, dá pra ver um reflexo roxinho. Mas nesse caso é um reflexo que dá pra ver só em algumas iluminações, tá? E eu fiz essa mesma misturinha só que usando um azul diferente no mesmo tom lá em 2020. E essa é uma daquelas misturinhas que eu sempre faço de novo quando dá saudade. E agora me contem aqui nos comentários alguma misturinha que vocês sempre repetem nas unhas. Essa decoração fica linda nas unhas e eu fiz ela com esmaltes que eu gosto muito. Eu comecei usando o chamego meu da Impala em todas as unhas e eu usei o esmalte Coffee, que também é da Impala, pra fazer uma inglesinha. Eu fiz ela no formato sorriso e direto com o pincel do esmalte. E eu escolhi o esmalte Magia Cósmica da Haskell pra fazer um detalhe na decoração. Eu usei um pincel com cerdas longas e repeti o formato da inglesinha logo acima dela, deixando um espacinho entre uma cor e outra. E eu gostei muito do resultado, demorei um tempinho nesse detalhe em dourado, mas vendo a decoração completa valeu a pena. E além de ter gostado muito da decoração, eu também amei a combinação dos esmaltes. E vocês usariam essa unha? Esses esmaltes combinaram muito! Eu comecei minha misturinha usando o Me Poupe, mas quem me dera da Risqué, esse esmalte é lindíssimo. E eu usei um dos glitters mais famosos dessa internet, que é o As Mil Purpurinas. Eu uso ele há anos e mesmo assim sempre fico impressionada com esse brilho holográfico. E a misturinha já ficou muito bonita dessa forma, assim o glitter aparece bastante nas unhas. Mas eu optei por usar o Sweet Grape da Dylos sobre tudo. Ele é um azul translúcido com pouquíssima cobertura, que nessa misturinha ele entrou pra deixar o glitter um pouco mais azul. Dessa forma o glitter fica um pouquinho mais discreto e toda a combinação resulta em uma cor mais azulada. Eu gosto muito de fazer esses sanduíches de glitter, esse tipo de combinação deixa o glitter um pouco mais suave e dura muito nas unhas. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Vocês preferem dessa forma com bastante glitter e sem a cobertura azul? Ou vocês gostam mais da misturinha completa? Combinei esses 3 esmaltes e amei o resultado. Eu comecei com o esmalte preto Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué em todas as unhas, e sobre ele eu usei um esmalte querido por muitas pessoas, o Maçã do Amor. Eu amo essa combinação dele com um esmalte preto, é uma das misturinhas mais clássicas e fica linda. Mas eu optei por usar um esmalte por baixo nessa ocasião, porque eu prefiro não aplicar o Maçã do Amor diretamente na minha unha. Mas aí é uma questão totalmente de gosto pessoal mesmo, quem quiser já pode começar direto com o Maçã do Amor. E sobretudo eu usei o Dizeres da Impala, que tem um acabamento perolado e um tom de vinho lindíssimo. O que eu mais gostei nessa misturinha é a forma como ela reflete cores diferentes dependendo da iluminação. Em muitos momentos eu percebia ela mais vermelha e em outras iluminações eu conseguia ver o tom de vinho do Dizeres. Então eu gostei muito desses esmaltes juntos. Vocês usariam essa combinação? Minha opinião sobre produtos para unhas, mãos e cutículas que eu usei até o final, parte 1. O Extra Brilho Cobertura Espelhada da Impala. Ele divide opiniões, mas eu gosto muito dele. O brilho é lindo, forma uma camada fina e seca rápido. Eu sempre compro mais dele e consigo usar até o final do vidrinho. O Recuperador de Esmaltes da Blunt. Eu gostei tanto dele que já comprei um novo. Eu coloco algumas gotinhas no esmalte e ele traz a textura original de volta. O esmalte volta a ficar fininho e pronto pro uso. O Extra Brilho Incolor da Ideal, eu acabei com um tubo de 60 ml e já comprei um novo de 100. Assim eu consigo encher várias vezes um vidrinho e esse extra brilho é perfeito. Ele não altera a cor do esmalte, seca muito rápido e deixa um brilho lindo. E eu acabei com mais um vidrinho do glitter As Mil Purpurinas da Risqué e é claro que eu já comprei um novo. Ele é muito versátil, tem a base incolor, então ele combina praticamente com todas as cores de esmalte e ele tem um brilho lindíssimo. Por isso é tão fácil acabar com o vidrinho dele. Essa é a nova coleção de esmaltes na estrada da Impala com a Jupais. São 8 esmaltes todos com um efeito inédito chamado Metal-like, que é um metálico mais potente, composto por partículas de óxido metálico que ao se unirem aumentam a refletância. O esmalte prata é o Pilote a Sua Jornada, o champanhe é o Ninguém Ultrapassa, esse vermelho maravilhoso é o Adrenalinda, já o chumbo se chama Confiante e Imprevisível, o roxo é o Sem Limites e ele é muito maravilhoso, o pink da coleção é o Vem de Carona, o azul é o Potência Máxima e o brilho dele é simplesmente perfeito. E por fim, o verde se chama A Mil por Hora. E todos os esmaltes dessa coleção têm uma cobertura ótima, são veganos e hipoalergênicos. Agora me conta aqui nos comentários qual foi a tua cor favorita.
Esses 3 esmaltes combinaram muito. Eu comecei a minha misturinha então usando o esmalte Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué, que é um esmalte preto com uma ótima cobertura. E sobre ele eu usei a cor Não Me Rotule da coleção Reinvente Normal, que é um esmalte com acabamento metálico super bonito, ele tem um tom de castanho que eu amei. E só pra complementar a misturinha, eu usei o granulado rosé da Risqué também, só na unha do dedo anelar, deixando então esse detalhe em glitter. E eu não sei vocês, mas eu achei que esses 3 esmaltes combinaram muito. O esmalte preto por baixo, ele deixa o Não Me Rotule levemente mais escuro, que era exatamente o que eu queria nesse dia, e o glitter veio pra trazer esse ponto de luz pra combinação. Eu amei! E vocês usariam essa misturinha? Essa é uma decoração minimalista e muito fácil. Eu comecei usando o esmalte de moletom e salto da Risqué em quase todas as unhas, só na unha do anelar que eu usei o taça de cristal da Dylos. E nessa unha, direto com o pincel do esmalte, eu fiz uma inglesinha, no formato sorriso, com a cor de moletom e salto. Finalizei a decoração com extra brilho e ficou assim, muito fácil, rápida e bem minimalista para aqueles dias que a gente quer só um detalhe diferente na decoração. Eu fiz com essa combinação de cores que eu amo, mas dá super para adaptar essa mesma decoração em várias cores diferentes. Vocês já usaram essa combinação de esmaltes? Eu comecei essa misturinha usando Rainha da Pista Toda da Risqué, que é um esmalte roxo bem escuro, lindíssimo, e eu apliquei o Paraíso da Impala sobre ele. É a combinação dos clássicos que funciona super bem, resultando em um tom azulado com muito brilho. É aquele tipo de misturinha que eu já uso há muitos anos e fico repetindo sempre que dá saudade. E posso dizer também que o resultado dessa combinação sempre rende muitos elogios pessoalmente. E vocês já usaram ou usariam essa misturinha? Fiz a nova decoração chamada Aura Nails. Eu vi que tava em alta e pensei, vou tentar. E daí pra frente, só pra trás mesmo. Eu escolhi os esmaltes pra começar e fiz conforme eu vi o pessoal fazendo. Um dos esmaltes no meio da esponjinha e a cor que já tava na unha ao redor. Mas as vozes da minha cabeça já estavam me dizendo que isso não ia dar certo e eu devia ter ouvido elas. No que eu carimbei os esmaltes no centro da unha, já não ficou bem no meio, já não formou degradê, a cor do meio se alastrou e eu olhava pra unha e via só tristeza. Mas apesar do sentimento de derrota, eu não desisti, peguei alguns pedaços menores de esponja, que eu devia ter feito desde o início, e fui tentando consertar essa coisa feia. E eu ainda adicionei um prata bem no centro, daí a unha continuou feia, só com brilho. Tá, assim, de longe, sem óculos, não tava tão ruim. Mas eu apliquei um vermelho translúcido sobre tudo, esperando que um esmaltinho fosse apagar todos os meus erros. De preferência que ele cobrisse tudo e não tivesse mais Aura Nails nenhuma. E até que ele deu uma ajeitadinha na situação. Algumas pessoas gostaram do resultado, outras pessoas acharam que parece uma espinha. Resumindo então, escutem as vozes das suas cabeças, às vezes não tem pensamento positivo que conserte uma unha dessas. Às vezes dá saudade de usar um esmalte clássico e por isso eu fiz essa misturinha usando o Maçã do Amor da Risqué. Eu usei ele sobre o Smoking da Impala, que apesar de ser descrito como cremoso no rótulo, ele tem um brilho metálico. E esse acabamento fica bem aparente nas unhas e eu acho lindíssimo. Então eu usei apenas uma camada do Maçã do Amor sobre ele pra somar o acabamento deles e porque eu não gosto muito de aplicar o Maçã do Amor direto na minha unha. Às vezes dá saudade de usar uma dessas combinações super clássicas. Eu gosto muito do brilho e da cor do Maçã do Amor, mas gosto mais ainda dele assim, em misturinhas. E vocês usariam ou já usaram essa combinação? Eu não tiro as minhas cutículas há 10 anos e esses são os produtos que eu tenho usado ultimamente. Primeiro, o removedor sem acetona da Risqué, ele é bem potente, não resseca as unhas e nem as cutículas. Eu só gostaria muito que tivesse uma versão maior dele. E eu uso uma escovinha de dentes bem macia para esfoliar as cutículas. Eu uso apenas água, sabonete, escovo elas um pouquinho e já tá pronto. Durante a noite eu durmo com o Dex Pantanal Derma da Panvel nas cutículas, mesmo quando eu tô com esmalte. Ele é ótimo. E durante o dia eu tô gostando muito de usar o creme nutritivo da Blunt. Eu acho que ele melhora o aspecto das cutículas na mesma hora e mantém a hidratação. E eu uso da mesma forma o óleo bifásico da Impala. Eu agito bem o vidrinho e aplico nas cutículas durante o dia, para evitar o ressecamento, principalmente nesses dias mais frios. E eu tô sempre usando algum creme pras mãos também, daquele jeitinho que eu já aplico um pouco nas cutículas também. Um creme de mãos que eu tenho usado bastante é o de água de coco da L'Occitane. O cheirinho dele é muito bom e ele já tá acabando. Por isso eu já comprei esse creme 3 em 1 da Nivea, que tem uma textura mais densa e dá uma ótima hidratada nas mãos e cutículas. E esses são alguns dos produtos que eu tenho usado. Eu sempre tô mudando, mas já que eu não removo as minhas cutículas há muito tempo, hoje em dia os cuidados são bem mais fáceis. Esses esmaltes têm glitters refletivos. Essas são as 6 cores da nova coleção Diamante da Hit. E um glitter ser refletivo quer dizer que as partículas dele acendem, brilham muito mais quando são iluminadas por uma luz direta, como um flash, por exemplo. O Diamante Estrela foi o primeiro que eu usei e eu apliquei 2 camadas deles sobre um esmalte branco e fiquei até tonta com tanto brilho. E eu usei todos eles com extra brilho pra alisar a textura do glitter.
glitter. O verde da coleção é o Diamante Verde Aurora e ele é lindíssimo. Já essa cor é a Diamante Sakura e eu usei ele sobre um esmalte rosa. Eu preferi aplicar todos eles dessa forma, 2 camadas do glitter sobre um esmalte com mais cobertura. E o dourado, alaranjado, é o Diamante de Fogo, muito bonito também. E outro que eu precisei aplicar em todas as unhas foi o Diamante Lua Azul, um dos meus favoritos. E apesar do efeito, esses esmaltes não precisam de cabine para secar. E por fim, esse é o Diamante Rosa Eterno. E é importante ressaltar que glitters refletivos reagem à luz direta, como se iluminações não difusas acendessem o glitter. Então, em alguns momentos, esses esmaltes vão refletir menos ou mais, tudo depende da luz do local. Essa é uma misturinha bem simples e que fica muito bonita. Eu comecei usando em todas as unhas o roxo Sem Limites da Impala e sobre ele eu apliquei uma camada do Tanga, um clássico que tem bastante transparência, então é ótimo para combinações assim. O Tanga alterou só um pouquinho a cor do esmalte roxo, acrescentando um reflexo rosado na cor, mas foi essa pequena mudança que me fez gostar tanto dessa misturinha. E vocês, o que acharam? Usariam essa combinação? Fiz essa misturinha bem glitterinada usando um dos novos esmaltes refletivos da Hits. Eu apliquei primeiro o Comigo Ninguém Cobre da Risqué, que já é um metálico bem potente, e a ideia era somar o brilho dos esmaltes. Então eu usei 2 camadas do glitter Diamante Rosa Eterno da Hits, que é composto por glitters refletivos. Então ele tem um tipo de partícula que acende com a luz direta, e eu preferi usar ele assim, dessa forma, com outro esmalte por baixo. E eu acho que a ideia de somar o brilho dos esmaltes deu super certo. O brilho metálico do esmalte cobre da Risqué deu uma luminosidade a mais pra misturinha. E além da questão do brilho, eu também amei essa combinação de cores. E vocês, o que acharam? Usariam essa misturinha? Cortei as unhas e apliquei um novo esmalte. Minhas unhas estavam com 2 centímetros e 1 milímetro só, mas eu queria elas menores ainda. Então eu apliquei um óleo para deixá-las mais maleáveis pro corte. Fui cortando com um alicate pequeno, usando ele de trás pra frente para diminuir o impacto. Depois eu lixei elas bem retinhas e com uma lixa de vidro fiz o acabamento nos cantinhos. Deixei minhas cutículas hidratando por alguns minutos porque eu não removo elas, então a hidratação é essencial. Depois de um tempo eu lavei bem as unhas e apliquei uma camada de base nelas. Eu escolhi fazer uma misturinha. Primeiro eu apliquei 2 camadas do Primor da Impala, então eu usei uma camada do Não Me Rotule da Risqué, que já é um metálico lindo, porém eu queria uma cor um pouquinho diferente, e por isso eu usei uma camada do Amor em 3 Dias da Colorama sobre tudo. Então eu apliquei algumas gotinhas de secante, fiz a limpeza dos borradinhos. Essa parte é sempre muito satisfatória pra mim, e eu sempre troco muitas vezes o algodãozinho da ponta pra não ter perigo de mais sujar do que limpar, né? E por fim eu usei uma boa camada de extra brilho, e a esmaltação ficou assim. Eu gostei muito dessa misturinha, e além da combinação dos esmaltes, eu também gostei muito do tamanho que a minha unha ficou. Eu sei que mudou só um pouquinho, mas já foi uma boa mudança pra deixar mais confortável ali pro dia a dia. E eu gostei muito dessa forma que ficou e quero saber o que vocês acharam. Vocês usariam essa misturinha? Eu não consigo parar de fazer misturinhas com esses glitters. Nessa combinação eu usei 2 camadas do Marshmallow de Alfazema da Risqué. Eu amo ele há muito tempo e algumas pessoas enxergam esse esmalte lilás e outras azul. Que cor vocês enxergam o Marshmallow de Alfazema? Sobre ele eu usei o glitter Diamante Estrela da Hits, 2 camadinhas, e ele, assim como todas as cores da coleção Diamante, tem partículas refletivas. E isso significa que quando pega uma luz direta nesse glitter, ele acende. Brilha muito mais do que um glitter normal brilharia. Eu só sei que eu amei essa combinação. O esmalte da Hits tem partículas que preenchem bem as unhas, mas ainda assim é possível ver o esmalte de baixo. E vocês, o que acharam dessa combinação? Vocês usariam? Fiz uma misturinha com esses esmaltes e amei. Eu comecei usando de salto no asfalto da Risqué em todas as unhas. Ele é um metálico muito bonito. E sobre ele eu apliquei a estrela dessa misturinha, o Anti-Mercúrio Retrógrado da Colorama. Eu amo esse esmalte, mas eu não consigo usar ele sozinho nas unhas. Eu sinto que a cor nunca fica uniforme, então a saída é combinar ele sempre com outro esmalte. E eu já tava muito satisfeita com essa combinação, tava achando muito linda, mas bateu aquela vontade de usar um glitter. Por isso eu escolhi um desses refletivos da Hits pra aplicar apenas na unha do anelar, pra não tirar toda a atenção do esmalte da Colorama. E aí sim a misturinha ficou completa. E esses esmaltes juntos ficaram com um brilho muito bonito. E eu gostei de ter aplicado só uma camada do glitter, porque dessa forma ele não cobriu 100% dos esmaltes de baixo. E o que vocês acharam dessa combinação? Vocês usariam? Esse glitter verde é refletivo e muito bonito. Pra chegar nessa cor eu usei 2 camadas do Amigos Não Mentem da Impala e 2 camadas do glitter Diamante Verde Aurora da Hits. Esse glitter, assim como os outros dessa coleção, seca um pouco fosco, mas eu sempre
uso extra brilho, então isso não foi um problema pra mim. E a combinação ficou dessa forma. Os glitters refletivos têm essa característica de estourar, brilhar intensamente quando são expostos a uma luz direta. Fora de uma luz direta, eles ainda brilham, mas de uma forma mais comum. Só sei que eu achei essa combinação muito bonita, e o que vocês acharam? Fiz um extra brilho com glitter e amei ele nas unhas. Eu já fiz um extra brilho com glitter desse tipo usando as 1000 purpurinas da Risqué. Então dessa vez eu escolhi o glitter granulado rosé pra mistura. Eu comecei separando um vidrinho de esmalte limpo e escolhi um top coat que eu gosto muito, incolor e com a secagem rápida. Aproveitei que eu tenho um tubo grande dele e enchi o vidrinho passando um pouco da metade. Então eu adicionei um pouco do glitter granulado rosé no vidrinho. Só um pouquinho porque o intuito era que ele ficasse mais diluído mesmo. E depois de misturar bem, o top coat com glitter ficou assim. Pra testar ele eu usei o esmalte Rainha da Pista Toda da Risqué e finalizei minha esmaltação com a misturinha com o glitter. Dessa forma o glitter ficou com um efeito diferente. Ele acrescentou apenas pontos de brilho, bem mais sutil e menos concentrado. E a melhor parte é que ele já é um top coat. Então serve pra finalizar a esmaltação com secagem bem rápida e muito brilho. Eu gosto desse tipo de mistura para aqueles dias que eu quero um brilho mais discreto. E esses esmaltes não foram feitos para misturar dessa forma. Então para ninguém perder produto, eu recomendo ir fazendo em pouca quantidade. Usei um glitter refletivo com um vermelho translúcido e deu super certo. Eu comecei minha misturinha com o esmalte de salto no asfalto da Risqué, que já tem um brilho metálico muito bonito e que vai fazer diferença no final. E sobre ele eu apliquei uma camada do Diamante Estrela da Hits, que é um glitter com partículas refletivas. Ou seja, elas acendem e brilham de forma mais intensa quando são expostas a uma luz direta. E para fechar a combinação eu usei o Beterraba da Impala sobre tudo. Ele é um esmalte vermelho translúcido e eu queria muito ver se o glitter continuaria refletivo dessa forma. E continuou. É claro, ele acende um pouquinho menos, já que tinha algo sobre ele, mas ainda assim ficou com um brilho muito bonito. E o brilho ficou bonito inclusive no sol. Eu aproveitei que o dia tava super bonito pra mostrar o brilho dessa misturinha no sol também. E eu finalizei, como sempre, com uma camada de extra brilho, já que esse glitter seca um pouco fosco e com textura. Então o extra brilho corrige isso. E o que vocês acharam dessa misturinha? Eu gostei muito dessa combinação e eu quero saber se vocês também usariam. Combinei um esmalte azul com o top coat com glitter que eu fiz em casa. Eu já mostrei ele por aqui em um vídeo, mas recapitulando bem rapidinho, eu fiz esse top coat diluindo o glitter às 1000 purpurinas da Risqué em um vidrinho previamente limpo, com um pouco do extra brilho incolor da Ideal. Foi só mexer bem e ele ficou assim, com um brilho incrível. E dessa vez eu usei o esmalte azul chamado Teu Cheiro da Impala em todas as unhas e finalizei a minha esmaltação com o extra brilho com glitter, pra adicionar só um detalhe sem cobrir e nem tirar a atenção da cor do esmalte. Até hoje eu uso essa misturinha de top coat em muitas esmaltações. É um tipo de produto que deixa tudo muito prático, já que é um finalizador. Então eu não preciso aplicar mais nada depois dele. Ele já dá brilho, seca o esmalte mais rápido e ainda adiciona essas partículas de brilho que sempre deixam a esmaltação muito bonita. Enfim, eu amei e quero saber se vocês também usariam esses esmaltes juntos. Esses dois esmaltes combinaram muito. Eu comecei minha misturinha aplicando o soufflé de goiaba da Risqué em todas as unhas. Eu acho a cor desse esmalte lindíssima e, pra quem preferir, ele cobre perfeitamente apenas com uma camada. E sobre ele eu usei uma camada do glitter Diamante Rosa Eterno da Hits, que é refletivo, então esse brilho todo dele aparece apenas em iluminações diretas, sem nenhum tipo de difusão. Ou seja, não é sempre nem em todas as iluminações que ele brilha tanto assim. E até o momento eu só tinha combinado esse glitter com esmaltes mais alaranjados. Então eu decidi testar sobre esse tom de rosa mais escuro e eu gostei muito. Inclusive eu acho que foi a misturinha que eu mais gostei até agora com esse glitter. E vocês, o que acharam? Testei os esmaltes da Mini com o efeito confete da Avon. Ambos têm a base incolor e apenas as partículas coloridas, o que torna esses glitters bem versáteis, já que podem ser aplicados sobre qualquer cor de esmalte. Eu usei o esmalte Poá branco sobre um vermelho para remeter a roupinha da Mini. O glitter espalha uniformemente sobre as unhas na hora da aplicação, mas eu preciso dizer que eles têm uma textura mais grossa, e isso acaba tornando a secagem um pouco mais demorada. Mas depois que eles secam, eles fixam muito bem nas unhas, como a maioria dos glitters. Já o Poá preto eu apliquei sobre um rosa clarinho para aparecer bem a cor das partículas. E uma informação importante é que eles são 5 free, então eles são livres de 5 ingredientes que costumam causar alergias. E eles fazem parte de uma coleção limitada, então a marca pode parar de vender eles a qualquer momento. Eu sempre gostei muito dos esmaltes da linha Color Trend da Avon e com esses glitters não seria diferente. Eu gostei deles, eu realmente gosto dessa proposta de glitter. Mas confesso que a textura mais grossinha e a secagem me pegaram um pouquinho. Só por isso eu não sei se eu vou usar tanto quanto eu imaginei. E o que vocês acharam desses esmaltes com efeito confete? Me contem aqui nos comentários.
Testei os novos esmaltes flocados da Risqué. São 3 novos top coats com efeito noite estrelada, segundo a descrição da marca, e eles fazem parte da coleção Noites Iluminadas na linha Diamond Gel. O rosa é o ano novo no Rio, e a cor predominante é o rosa, mas todos eles refletem várias cores dependendo da iluminação. E para esse vídeo eu usei uma camada de todos eles sobre um esmalte preto, para realçar a cor das partículas, e isso inclusive é uma recomendação da própria marca. As cores desses esmaltes aparecem melhor sobre cores escuras, e esse mais azulado é o Meia-Noite em Paris, e eles são todos descritos como top coats. E eu concordo totalmente porque comigo eles realmente finalizaram a esmaltação, adicionando muito brilho, secando rápido e fixando muito bem os esmaltes. Então eu realmente usei eles com a função de top coat. E por fim, o glitter mais puxado pro dourado, pro amarelo, é o Karaokê em Tóquio, e eles fazem parte da linha Diamond Gel, mas eles têm apenas o efeito gel e não precisam de cabine para secagem. O efeito gel apenas quer dizer que eles teriam um brilho mais intenso do que o normal, uma secagem mais rápida e uma fixação melhor. Então não precisa de nada especial para secagem e nem para remoção. Em geral eu gostei muito dos 3. O efeito flocado deles praticamente não deixa textura nas unhas. Os floquinhos não ficam levantando, sabe? E eu sempre fico muito feliz quando as marcas lançam novidades diferentes assim. Então eu gostei muito desses top coats. E vocês já usaram eles? O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Essa é uma misturinha para quem gosta muito de esmalte verde. Eu comecei usando uma camada da cor Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué, que é um esmalte preto, mas nesse passo pode ser qualquer um da tua preferência. E sobre ele eu apliquei uma camadinha do verde a 1000 por hora, da coleção mais recente da Jupais com a Impala. Ele tem uma cobertura bem fininha, mas adiciona muita cor. E só assim a misturinha já tava muito bonita. Esse esmalte da Impala tem um efeito metal-like com partículas de óxido metálico, então ele tem um brilho super intenso. E quem quiser já parar a combinação por aí, tá tudo certo. Mas eu escolhi aplicar o glitter refletivo Diamante Verde Aurora da Hits sobre tudo. Eu usei apenas uma camada pra cor de baixo permanecer visível, porém com muito mais brilho. E eu finalizei tudo com uma boa camada de extra brilho e a misturinha completa ficou assim. O esmalte da Impala fica levemente mais escuro quando é combinado com o esmalte preto, então todas as cores foram super importantes para esse resultado. E o finalizador, o extra brilho, é muito importante também porque o glitter refletivo, esses da Hits pelo menos, da coleção Diamante, ficam meio foscos e com uma textura áspera sozinhos. Então o extra brilho já conserta esse detalhe. E agora me conta aqui, tu gostou mais dessa combinação sem o glitter ou com o glitter da Hits? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Lixei minhas unhas e fiz uma misturinha de esmaltes. Uma delas já tava meio torta e a outra tava com um dos cantos menor, mas apesar delas estarem super longas, nesse dia eu não teria tempo de cortar. Então eu peguei uma lixa e com o lado mais abrasivo dela eu fiz apenas a correção do formato. E com a mesma lixa, porém com o lado extra fino, eu arredondei os cantinhos. Já com uma escova de dentes bem macia, água e sabonete líquido, eu fiz uma esfoliação bem rápida nas cutículas, só pra dar aquela renovada. E nesse dia eu usei o hidratante da latinha azul da Nivea, o clássico, pra hidratar as cutículas, já que eu não removo elas. E depois de alguns minutinhos, já com as unhas bem limpinhas, eu apliquei uma camada de base fortalecedora e sobre ela eu usei uma camada de base mate. Essa combinação é ótima pra aumentar a durabilidade da esmaltação. Então eu usei 2 camadas do esmalte Marsala da Anitta, que é um esmalte vinho escuro muito lindo, e sobre ele eu usei uma camada do Vita Glow da Impala pra deixar um reflexo rosado na combinação. Apliquei uma gotinha do secante da Cora, e enquanto o esmalte já ia secando, eu fui fazendo a limpeza dos borradinhos, trocando várias vezes o algodão da pontinha do palito. E pra fechar a esmaltação eu usei o top coat com efeito gel da Colorama. Eu sei que o esmalte da Impala já seria um top coat, mas era a primeira vez que eu usava ele, então eu queria garantir a secagem e proteção do meu esmalte. E eu usei o secante express da Risqué sobre tudo pra poder sair de casa sem perigo de estragar nada. E a esmaltação ficou assim. Ela secou muito bem e ficou bem protegida, como vocês podem ver, já que eu fiz essas cenas das unhas prontas depois que eu voltei do meu compromisso. E vocês já sabem que quando eu corto as unhas eu gosto de usar um óleo, gosto de cortar com calma, medindo as unhas, e por isso nesse dia eu escolhi apenas lixar um pouquinho. Então o que vocês acharam do resultado? E aí, esses esmaltes são iguais ou não são? Recentemente a Risqué lançou 3 top coats com glitter flocado e um deles, o Karaokê em Tóquio, lembrou muito um esmalte antigo da marca chamado Cobertura Encantada, que foi um dos famosinhos da Risqué e era muito querido por muitas pessoas, mas que acabou saindo de linha. E na minha opinião, eles são sim muito parecidos. A cor das partículas focadas deles é a mesma. Ambos têm essa pegada multichrome que brilha tanto amarelo quanto dourado, alaranjado e até verde em alguns momentos, mas eles têm algumas diferenças pontuais. Por exemplo, o esmalte Cobertura Encantada tem a base de cor alaranjada, então sobre cores mais clarinhas ele acaba adicionando levemente esse toque laranja na cor, o que não acontece com o Karaokê em Tóquio, que tem a base incolor. E o esmalte Cobertura Encantada descarrega um pouco mais de partículas na unha na hora da aplicação, e a maior diferença entre eles é que a Cobertura Encantada é um esmalte normal, sem grandes propostas de secagem nem nada do tipo. Já o Karaokê em Tóquio é um top coat, então ele pode ser usado para finalizar a esmaltação, entregando um brilho mais espelhado, secagem rápida e uma durabilidade maior. Então
Então, o que vocês acharam? São iguais ou não são? Ao meu ver, eles são, sim, muito parecidos, muito mesmo. E dependendo da forma de uso, podem até ficar iguais. Esses esmaltes combinaram muito. Eu comecei minha esmaltação com uma boa camada da base fortalecedora da Risqué, e quando ela já estava seca nas unhas, eu apliquei o esmalte de moletom e salto, que tem um acabamento cremoso. Eu usei 2 camadas dele e eu gosto de sempre passar o palito ao redor das unhas em todas as camadas de esmalte, pro acabamento ficar bem bonito no final. Então eu usei uma camada do esmalte Dizeres da Impala, que tem uma cobertura mais levinha, e por isso eu prefiro usar uma camada fininha dele sobre outras cores. E nessa parte eu apliquei o secante SX da Cora, só uma gotinha e espalhei sobre todas as unhas, e eu fui fazendo a limpeza dos borradinhos enquanto o esmalte ia secando. E é assim que eu prefiro usar o secante, dessa forma quando eu for aplicar o top coat, o esmalte já vai estar uns 90% seco. E eu escolhi finalizar a misturinha com o top coat flocado Ano Novo no Rio da Risqué. Aproveitei que ele aparece melhor assim sobre esmaltes escuros para incluir ele nessa esmaltação, e as minhas unhas ficaram assim. Além de secante, o top coat também ajudou na secagem, então foi uma combinação que secou bem rápido, e eu gostei muito do resultado e quero saber o que vocês acharam. Vocês usariam essa misturinha? Ou vocês gostariam mais sem o top coat flocado? Cortei minhas unhas e fiz uma nova esmaltação nelas. O primeiro passo foi remover o esmalte que eu já estava, então eu coloquei um pedacinho de algodão com um removedor de esmaltes em todas as unhas e usei essas presilhas para pressionar o algodão. Depois de alguns minutos foi só remover o algodão e limpar bem as unhas. Elas estavam com 2 centímetros e 3 milímetros, então eu apliquei um óleo nelas para que elas ficassem mais maleáveis pro corte e usei um alicate pequeno para tirar um pedacinho das unhas. Não foi muito, mas já ajudou na hora de lixar. E com uma lixa mais abrasiva eu deixei as minhas unhas retas. Já com o lado mais fino da lixa eu fiz o acabamento nos cantinhos. Então eu deixei as minhas cutículas hidratando por uns minutinhos, já que eu não tiro elas, e depois de um tempo com as unhas bem limpinhas eu usei uma camada de base fortalecedora. E além dela eu também apliquei uma camada de base mate, para fixar melhor meu esmalte. Eu escolhi um esmalte vermelho mais fechado e apliquei 2 camadas dele, sempre passando palito para garantir um bom acabamento. Usei uma camada de vermelho perolado para deixar a esmaltação com um brilho bem bonito. E eu apliquei um glitter na pontinha de uma esponja e fui depositando esse glitter aos poucos, apenas no topo da minha unha do dedo anelar. Usei uma gotinha de secante, e enquanto o esmalte ia secando eu fui fazendo a limpeza dos borrados, com bastante atenção para tirar todo o avermelhado que possa ter ficado na pele. Finalizei tudo com uma boa camada de extra brilho e a esmaltação completa ficou assim. Essa combinação de esmaltes ficou com um brilho muito lindo. Eu só sei que eu amei e quero saber se vocês também gostaram. Combinei esses esmaltes e amei o resultado. Eu comecei essa misturinha usando 2 camadas da cor calda de Blueberry da Risqué. Deu saudade de usar esse esmalte, eu acho ele muito lindo e ele tem uma cobertura muito boa. E sobre ele eu usei uma camada fininha do Dizeres da Impala, que entrou no meio dessa combinação para deixar um efeito metálico mais intenso depois. E a combinação apenas desses 2 esmaltes ficou assim. Eu gosto muito de usar o Dizeres sobre esmaltes cremosos para a cobertura dele ficar bem uniforme. Assim ele fica bem diferente de quando é aplicado sozinho. E eu já tinha gostado muito até aí, mas eu apliquei o Ruby 36 da Cora sobre tudo. E eu fiz essa combinação, na verdade, pensando nesse esmalte da Cora. Ele sozinho sobre um esmalte cremoso escuro fica lindo, mas assim com o perolado por baixo, o brilho metálico dele fica ainda mais intenso, exatamente do jeito que eu queria. Então eu gostei muito dessa misturinha. No vídeo foi difícil de captar, mas em certas iluminações era possível ver um brilho mais roxinho por baixo, muito lindo. E agora eu quero saber, vocês gostaram mais da misturinha com os 3 esmaltes ou apenas com os 2 primeiros? Me contem aqui nos comentários. Como eu aplico esmalte branco com transparência sem manchar? Eu sempre uso um truque que me ajuda muito. As primeiras camadas de esmalte eu aplico normalmente passando palito em todas. Então antes de aplicar a última camada eu limpo os borrados. E nessa última camada de esmalte branco translúcido eu aplico sem encostar nas cutículas e nem na pele. Ou evito ao máximo encostar. Dessa forma o esmalte não vai ficar escorrendo e não vai criar aquela mancha no topo das unhas. E é claro, eu sempre uso outros truques mais conhecidos também. Eu dou preferência para bases tipo a base dos sonhos da Impala, que já tem um perolado branco e é fosca, e eu gosto de aplicar os esmaltes em uma ordem que funciona muito bem comigo, que é usar um esmalte branco com transparência primeiro, então aí sim eu aplico um cintilante branquinho, e a camada final é um esmalte branco também, mas eu sempre escolho mais translúcido que eu tiver. Comigo essa receitinha funciona super bem e facilita muito na hora de usar os esmaltes nesse tom. Eu comecei a aplicar a última camada do branco dessa forma por necessidade mesmo, quando eu trabalhei como manicure, então as coisas precisavam funcionar bem e eu necessitava de uma garantia de que o branquinho não iria manchar. E agora que eu já compartilhei os truques que eu uso aqui, me contem como vocês aplicam os esmaltes nessa cor sem manchar. Bora compartilhar essas dicas aqui. Por que eu corto as minhas unhas com o alicate de trás pra frente? O mais comum seria cortar com uma pontinha do alicate, afinal a gente aprende a usar ele assim, né? Mas eu prefiro usar o outro lado pro corte, indo de trás pra frente dessa forma com pequenos cortes, até o outro lado da unha, simplesmente pra diminuir o impacto nas unhas. Sabe quando a gente começa a cortar só um pedacinho com a ponta do alicate e a unha já quebra sozinha até o outro lado e voa longe? Então, cortando dessa
dessa forma, com o final do alicate, isso não vai acontecer, já que o impacto nas unhas é muito menor. E sem fazer um grande impacto nas unhas, eu evito que elas deem aquela trincada e que eu acabe cortando mais do que eu deveria, ou até mesmo em um formato muito diferente do que eu gostaria. E eu também evito que esse impacto cause alguma quebra nas unhas. Depois eu só acerto o formato com uma lixa. E eu prefiro usar um alicate pequeno pro corte, pra facilitar essa técnica, já que eu vou cortando aos pouquinhos. Então não faria sentido uma lâmina tão grande. E porque as minhas unhas têm bastante curvatura, então eu correria o risco de quebrar elas na hora de pressionar a lâmina de um alicate muito grande. Fala sério, agora tudo faz sentido, né? Quando eu era mais novinha, eu trabalhei como manicure e no início, na hora de cortar as unhas das clientes, eram unhas voando pelo salão todo. Era um salve-se quem puder. Mas com o tempo eu vi que cortando dessa forma, isso não acontecia. Então na hora de cortar as unhas, cada um vai ter o seu jeitinho. Eu prefiro fazer dessa forma e quero saber como vocês gostam de cortar as unhas. Fiz 3 misturinhas com os top coats flocados da Risqué. Nessa primeira combinação eu comecei com o esmalte Não Me Rotule, que é da Risqué também, aplicado em todas as unhas. Eu usei 2 camadas dele, ele é um metálico lindíssimo. E eu combinei ele com o Karaoke em Tóquio, que é o top coat mais douradinho entre os 3. E esses top coats não cobrem muito da cor do esmalte de baixo, as partículas deles são bem translúcidas, então a cor do Não Me Rotule ainda ficou bastante em evidência. E eu gostei muito dessa misturinha. Na segunda combinação eu comecei com um azul chamado Fala Mesmo, da Dylos, em todas as unhas. Ele tem uma cobertura muito boa e um tom de azul que eu gosto demais. E sobre ele eu usei uma camada do top coat Meia-Noite em Paris. E esses finalizadores da Risqué aparecem muito melhor sobre esmaltes escuros e por isso essa misturinha deu tão certo. E ficou com um brilho muito, muito lindo. E por fim, pra terceira combinação, eu usei o Léo Mandou Flores, um clássico da Risqué, que é o esmalte favorito de muitas pessoas. E eu finalizei essa esmaltação usando o top coat Ano Novo no Rio. Se o Léo Mandou Flores fosse um pouquinho mais escuro, as partículas do finalizador teriam aparecido um pouco melhor. Mas dessa forma também fica muito bonito, só fica um efeito levemente mais discreto. E agora me contem aqui nos comentários qual foi a misturinha que vocês mais gostaram, a primeira, a segunda ou a terceira. Testei os novos sérums para unhas e cutículos da linha Revitaneio da Impala. Ambos podem ser usados sem esmalte ou com esmalte. Quando eu tô sem esmalte, eu espalho o produto por toda a unha, mas a ação principal deles é na matriz e no leito ungueal. Então eu fiz minha esmaltação normalmente, usei a base com fibras de nylon da Blunt, que eu gosto muito, apliquei um esmalte vermelho perolado bem bonito, e finalizei minha esmaltação com um top coat, tudo como eu sempre uso. A solução concentrada revitalizante é indicada para o uso durante o dia. Ela contém ácido hialurônico, que é conhecido pelo poder de hidratação, contém a AHA, que são alfa-hidroxiácidos, nesse caso é o ácido mandélico e o glicólico, para renovação celular, e ela contém também extrato de bambu. Eu achei a absorção dele muito rápida, tem uma boa hidratação e, na minha opinião, é um produto fácil de usar. Eu só fiquei com um pouquinho de medo de usar durante o dia por conta dos alfa-hidroxiácidos. Não sei se é um medo válido ou não. Já o óleo em gel revitalizante tem sido meu favorito. Ele é indicado para o uso noturno e contém óleo de rosa mosqueta, a AHA, nesse caso apenas o glicólico, contém extrato de bambu e óleo de abacate. Eu achei a textura dele muito agradável, a aplicação é fácil e ele permanece por muito tempo ali agindo nas unhas durante a noite. E eu tenho gostado do aspecto das minhas unhas e cutículas quando eu acordo no outro dia com esse produto. Ambos são hipoalergênicos e veganos, e esses 2 produtos promovem a regeneração e um crescimento mais saudável, agindo na matriz das unhas. Então eu ainda preciso que as minhas unhas cresçam um bom tamanho para dar uma opinião melhor sobre eles, mas até o momento eu tô gostando muito. E aí, vocês já usaram também? O que acharam? Esses 2 esmaltes combinaram muito e ficaram com um brilho lindo. Eu comecei minha esmaltação usando em todas as unhas a cor rosa da coleção da Ana Castela com a Impala. É um lançamento, ele tem uma cobertura ótima, eu usei 2 camadas e amei essa cor. Com certeza foi um dos meus favoritos dessa nova coleção. E sobre ele eu apliquei o Diamante Sakura, ou Sakura, como tu preferir pronunciar, que faz parte daquela coleção de glitters refletivos da Hits. Então aquele brilho impactante dessa combinação ficou por conta desse esmalte. E é claro, sempre que eu uso esses glitters eu finalizo minha esmaltação com uma camada bem generosa de top coat pra tirar o aspecto fosco. E a misturinha ficou assim, apesar da densidade de partículas do glitter, ainda foi possível ver a cor do esmalte da Impala por baixo. E esse glitter tem as partículas refletivas, então sempre é bom avisar que ele não vai ficar super brilhoso em todas as iluminações. Ele é ativado apenas em algumas situações, em iluminações bem intensas e diretas. Nesse caso eu gravei com uma luz direta, sem difusão e próxima à câmera. Mas eu amei essa dupla e quero saber se vocês também usariam essa combinação.
Quebrei minha unha, cortei todas elas e fiz uma nova esmaltação. Na hora de entrar no Uber, eu fechei a porta tal qual uma Neandertal, bati a porta sem querer e bem feito pra mim, né? Quebrei uma unha. Então, chegando em casa, eu usei uma esponja removedora pra tirar todo o esmalte das unhas, limpei o que faltou usando um palitinho e algodão, apliquei um óleo nas unhas pra que elas não ficassem tão rígidas pro corte e usei um alicate pequeno pra tirar um pedacinho das unhas. Elas estavam bem longas, então mesmo cortando, elas ainda ficaram com um tamanho bom. Lixei as unhas retinhas e com uma lixa menos porosa eu fiz o acabamento nos cantinhos. Deixei minhas cutículas hidratando por um tempo, eu não tiro elas há alguns anos já. E na hora da esmaltação eu usei uma camada de base fortalecedora, 2 camadas de um esmalte rosa bem bonito com acabamento cremoso e eu já fui passando palito em todas as camadas. Usei uma camada desse esmalte com efeito de folhas de prata que deixa um brilho flocado muito bonito. Apliquei uma gotinha de secante pra ele ir agindo enquanto eu fazia a limpeza dos borrados. E essa é sempre a parte mais satisfatória da esmaltação pra mim. Vocês concordam? Então eu usei uma camada de top coat pra deixar com um brilho bem bonito e finalizar tudo. Só que nesse momento eu já tava com muito sono, então eu apliquei um secante sobre tudo e fui dormir. E esse então é o resultado da esmaltação no outro dia. Eu gostei muito dessa cor e quero saber se vocês usariam essa combinação de esmaltes também. Combinei esses 2 esmaltes e amei essa misturinha. Eu usei 2 camadas do esmalte Segura Fivela da Ana Castela com Impala. Essa cor é muito bonita e tem uma cobertura ótima. E sobre ele eu apliquei uma camada desse glitter maravilhoso, Diamante Rosa Eterno da Hits. Um famosinho por aqui, né? Ele é refletivo, então é um tipo diferente de glitter que acende de uma forma muito mais intensa apenas em iluminações bem fortes ou diretas. E a unha antes do extra brilho fica assim, meio fosca. Então eu sempre finalizo esses glitters com uma boa camada de top coat pra trazer o brilho de volta. E sempre surge a dúvida, ah, mas precisa ser o top coat da marca A, B ou C, que tem o tchananã, que não sei o que. E não, pode ser o top coat que tu mais gosta, só passe esse extra brilho aí, amiga, que vai dar certo. E eu amei muito o resultado dessa misturinha, amei o brilho, amei tudo. E já que estamos falando aqui, vamos conversar sobre uma coisa? Como vocês podem ver nesse vídeo, em praticamente todos que eu mostrei esses glitters da Hits, aparecem várias marcas. Então, obviamente, tão claramente quanto uma água cristalina, não se trata de uma publicidade. Todos os conteúdos pagos nas minhas redes são sinalizados. Então não teria como ser uma propaganda enganosa se não é nem uma propaganda. É só uma combinação de esmaltes que eu usei, gostei, gravei e vim mostrar pra vocês. Então, dito isso, me contem o que vocês acharam dessa misturinha, vocês usariam? Esses esmaltes funcionam super bem juntos. De tempos em tempos dá aquela saudade de usar o Maçã do Amor da Risqué, mas eu não gosto de usar ele direto nas unhas. Então eu fiz minha esmaltação com uma base normal e com um esmalte chamado Som do Berrante da Ana Castela com a Impala. Usei 2 camadas dele, ele tem um tom que lembra uma cor de tijolo, mas é muito lindo, eu gosto muito dessa cor. E aí sim, sobre ele eu usei o Maçã do Amor da Risqué. Só uma camadinha bem fininha e a cor dele já fica super intensa, bem do jeito que eu gosto. E pra fixar bem os esmaltes nas unhas, aumentar a durabilidade, deixar a esmaltação com muito brilho, o top coat é indispensável. Então eu finalizei minhas unhas com esse extra brilho da Colorama que eu gosto muito. E a misturinha ficou assim, eu não sei vocês, mas pode passar o tempo que for, o Maçã do Amor não perde a graça pra mim. Eu acho a cor e o brilho dele, assim, incríveis. Só tem esse pequeno detalhe que eu sempre comento, eu gosto de usar algum esmalte por baixo dele, porque eu sinto que mesmo com 2 camadas de base, os pigmentos do Maçã do Amor acabam chegando nas unhas. Então eu prefiro usar uma cor antes, e esse esmalte da Impala deu um efeito levemente diferente de quando eu uso um esmalte preto, por exemplo. Eu gostei muito e quero saber o que vocês acharam. Minhas unhas estavam bem longas, então eu cortei elas e fiz uma nova esmaltação. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar um óleo nas unhas pra ficar melhor de cortar mesmo. Usei um alicate pequeno e cortei um pedacinho das unhas. Não foi muito, mas foi o suficiente pra que eu gostasse mais do tamanho delas. Lixei elas retinhas e arredondei levemente os cantinhos com uma lixa polidora. Deixei minhas cutículas hidratando por um tempo e depois, com tudo bem limpinho, eu apliquei uma camada de base fortalecedora. Usei 2 camadas do esmalte Eu Sou Esse Glamour Todo da Risqué, que é um esmalte preto cremoso normal. Depois eu usei uma camada do Noite Estrelada da Avon sobre ele. E esse esmalte tem um acabamento com textura, ok? Só depois, com extra brilho, que ele parece lisinho. Então eu peguei o glitter As Mil Purpurinas da Risqué e apliquei um pouco só na pontinha de uma esponja. E dessa forma eu apliquei em pouca quantidade no topo das unhas. Usei uma camada de secante e enquanto o produto ia agindo, eu limpei os borrados do esmalte. E não foi tão difícil quanto eu achei que seria. Apliquei uma boa camada de top coat sobre tudo pra dar aquele brilho e tirar a textura do glitter. E a esmaltação completa ficou assim. Eu fui escolhendo o que eu queria usar conforme eu fui fazendo as unhas e acabou em uma decoração bem bonita e com muito glitter que eu gosto muito. E o que vocês acharam? Vocês usariam essa decoração de unhas? O brilho dessa combinação de esmaltes fica incrível. Eu comecei minha misturinha com um azul laçada perfeita da coleção da Ana Castela com a Impala em todas as unhas. A cobertura dele me surpreendeu positivamente e a cor então eu achei linda. E sobretudo eu apliquei uma camada do glitter Diamante Estrela da Hits, um famosinho já por aqui, né? Eu mesma já perdi as contas de quantas vezes eu usei ele
dele, ele tem partículas refletivas em prata e a base incolor, então o azul ainda aparecia bem. E vocês já sabem, né? Esses glitters dessa coleção, eles secam meio foscos e com textura, então pra mim a aplicação do top coat é indispensável pra trazer de volta esse brilho pra esmaltação. E eu usei o top coat com o efeito gel da Colorama e a combinação de esmaltes ficou assim, com esse tom azulado e muito glitter. O brilho desses glitters com extra brilho é muito bonito, mas vocês já sabem, né? São glitters do tipo refletivo, então eles só acendem assim sob luz direta, uma iluminação muito intensa ou flash. E eu não vejo isso como um problema, ok? Cada esmalte tem uma proposta e um efeito diferente, e fica a critério de cada um decidir se é o que quer usar nas unhas ou não. Só sei que eu gostei muito e quero saber se vocês usariam essa misturinha de esmaltes. Essa misturinha de esmaltes é uma ótima opção para as festas de final de ano. Eu comecei aplicando uma camada do esmalte perolado platino da Risqué, usei uma camada do Top Pop da Impala, ele é um branquinho com bastante transparência, e foi ótimo para fazer uma base leve de cor para essa combinação. E a estrela dessa mistura de esmaltes é o Lua de Cristal da Avon. Ele faz parte da coleção Dream to Shine e ele tem o acabamento Flickering Crystal. Então quem já conhece esse acabamento da marca sabe que ele seca com bastante textura nas unhas. E essa textura é conhecida como areia líquida e é super popular principalmente fora do Brasil. Eu gosto, acho lindíssimo, mas eu sei que muitas pessoas vão preferir finalizar esses esmaltes com top coat. E por isso eu preparei as duas versões dessa esmaltação para mostrar aqui. Apliquei então uma camada generosa do top coat com efeito gel da Colorama, mas é claro, qualquer extra brilho da tua preferência serve também. Agora vocês estão vendo com o top coat aplicado e eu sinto que ele alisou bem a textura do glitter e adicionou um brilho muito bonito. E aí, tu prefere esse esmalte com ou sem extra brilho, com a textura de areia líquida dele? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Combinei esses dois glitters nas unhas e deu super certo. Eu comecei minha esmaltação usando Lua de Cristal da Avon, ele tem um brilho esbranquiçado e levemente prata, e ele tem o acabamento Flickering Crystal. Esse acabamento da marca seca com bastante textura, e meio fosco também. E sobre ele eu usei o Diamante Estrela da Hits, que de fato tem sido a estrela das redes sociais. E eu apliquei uma camada generosa dele em todas as unhas pra combinar os tipos de glitter mesmo. E ambos ficam meio foscos e com textura. Então vocês já sabem, né? Eu apliquei uma camada de top coat. Exagerei um pouquinho ali na quantidade mesmo pra alisar um pouco a textura dessa misturinha de esmaltes. E a combinação ficou assim, com um brilho simplesmente incrível. Esse glitter da Hits é do tipo refletivo e ele é diferente dos outros glitters. O brilho dele apenas é ativado sob iluminação muito intensa, com uma luz direta mesmo. É dessa forma que ele mostra toda essa potência. Mas vocês já sabem disso, né? Eu tô quase fazendo uma música sobre esses glitters de tanto que eu explico isso. Mas enfim, eu amo combinar glitters e eu gostei demais dessa misturinha. E quero saber o que vocês acharam. Vocês usariam? Fiz duas misturinhas de esmaltes usando o maravilhoso glitter As Mil Purpurinas da Risqué. Na primeira combinação eu comecei com duas camadas do esmalte filtro holográfico da Avon. Ele tem um tom de lilás bem clarinho com um reflexo azulado e de holográfico só tem o nome, mas a cor dele é lindíssima. E sobre ele então eu apliquei uma camada do famosíssimo As Mil Purpurinas. Esse sim é holográfico. Esse glitter da Risqué tem a base incolor e apenas as partículas em prata holográficas, então a cor de baixo ainda fica super visível. Essa combinação é pra quem gosta de um esmalte mais discreto, mas com um glitter pra não ficar tão discreto assim. Já a segunda combinação não é nada discreta. Eu comecei usando Comigo Ninguém Cobre da Risqué, que é um metálico bem laranja com um brilho incrível, e eu apliquei o glitter As Mil Purpurinas pra fechar essa misturinha com mais brilho ainda. E a combinação desses acabamentos fica realmente muito bonita. Por incrível que pareça, as partículas desse glitter suavizam um pouco a tonalidade de laranja do esmalte de baixo, fazendo com que o resultado fique bem harmonioso, mas ainda assim chamando muito a atenção. Enfim, as duas misturinhas têm uma vibe completamente diferente, então já me conta aqui qual das duas tu gostou mais. Vocês já combinaram um esmalte metálico com um glitter refletivo? Essa misturinha fica perfeita. O primeiro passo foi escolher um dos esmaltes prata mais cromados da minha coleção. Esse é o Silver Dust, da Blunt. Ele é um esmalte fininho com uma cobertura impecável, secagem rápida e um brilho espelhado. E sim, gente, esse esmalte merece muitos elogios. E eu usei o glitter que tem sido famosinho das redes sociais. Esse é o Diamante Estrela da Hits, um glitter lindo e refletivo. Eu apliquei uma camada bem carregada dele sobre as unhas. Tentei depositar uma grande quantidade de partículas, mas sem cobrir totalmente o esmalte de baixo. E esse glitter seca meio fosco, então eu sempre aplico uma ou até duas camadas de extra brilho sobre ele. Nessa esmaltação eu usei o top coat com efeito gel da Colorama, que não precisa de cabine para secar. E essa é definitivamente uma das combinações de esmalte com mais brilho que eu já usei. E a ideia era justamente essa, somar a textura desses esmaltes. Os dois tipos de acabamento têm muito brilho, então certamente o resultado ficaria incrível. Lembrando que os glitters refletivos são ativados por luz intensa, então ele não se parece sempre dessa forma. É como se ele desligasse fora de uma luz direta, sabe? Mas nesses momentos o prata continua brilhando. E aí, vocês usariam essa combinação?
Misturinha glitterinada e perfeita para as festas de final de ano. Eu comecei com esse esmalte lindíssimo da Risqué, o nome dele é Geração Ctrl+Z, e eu apliquei 2 camadinhas dele, e sobre ele eu usei esse azul metálico que também é da Risqué e o nome dele é Fora da Caixinha. Apesar do acabamento metálico, ele é bem translúcido, então eu gosto mais de usar ele em combinações, principalmente com essa cor. E a misturinha já tava linda até aí. Essa é uma combinação de esmaltes que funciona muito bem, eu já usei outras vezes, mas eu resolvi aplicar o glitter refletivo Diamante Lua Azul da Hits sobre tudo. Fiz uma camada fininha do glitter pra não cobrir tudo que tava por baixo, e finalizei com uma boa camada de top coat pra alisar a textura do glitter e devolver o brilho pra esmaltação. E a misturinha completa ficou assim. Eu já gosto muito dessa combinação apenas dos esmaltes da Risqué, como eu disse, eu já usei outras vezes, mas esses 3 juntos eu gostei mais ainda. Lembrando que os glitters refletivos acendem dessa forma do vídeo apenas em luz direta ou muito intensa, então eles não se parecem dessa forma o tempo todo. Enfim, eu quero saber o que vocês acharam dessa combinação. Me contem aqui nos comentários. Essa misturinha de esmaltes fica muito bonita nas unhas. Eu comecei usando um clássico da Risqué, o esmalte Bali. Em mim, eu acho que ele fica bem apagadinho, fica lindo também, mas eu prefiro usar essa cor em misturinhas nas minhas unhas. Por isso, eu apliquei uma camadinha do glitter Estrela do Rodeio da Ana Castela com a Impala. Esse glitter é muito bonito porque ele tem uma combinação de acabamentos. Ele tem um brilho cintilante de fundo com bastante transparência, tem partículas fininhas de glitter junto, e também tem algumas partículas de brilho maiores que dão um detalhe muito bonito. E a esmaltação completa ficou assim. Eu ainda usei uma camada de extra brilho, como eu sempre faço, e eu gostei muito dessa combinação de esmaltes. Eu acho que eles ficaram super bem juntos, e eu quero saber o que vocês acharam. Vocês usariam essa misturinha? Essa combinação de esmaltes deu super certo. Eu comecei usando a cor chamada É a Boiadeira da Ana Castela com a Impala. A cor é muito bonita, só a cobertura dele que deixa um pouquinho a desejar, mas como eu iria usar um glitter sobre ele, então eu deixei assim mesmo, apenas com 2 camadinhas. E sobretudo eu usei o glitter Diamante Sakura, ou Sakura, como tu preferir pronunciar. Ele é da Hits e eu usei uma camada mais carregada desse glitter sobre todas as unhas. E vocês já sabem, esses glitters dessa coleção secam um pouco foscos, então eu usei uma camada bem generosa do top coat com efeito gel da Colorama. E a combinação das 2 cores de esmalte ficou assim, com um brilho lindíssimo. Um brilho que não se parece dessa forma o tempo todo, já que ele é do tipo refletivo. Então ele brilha dessa forma do vídeo apenas em uma iluminação muito intensa e direta. Fora essa situação, é como se o glitter tivesse um interruptor ali de liga e desliga, e fora dessa luz direta é como se ele tivesse apagado. É um tipo de glitter diferente, eu gosto muito dele, eu gosto de toda a coleção inclusive, e quero saber o que vocês acharam dessa esmaltação. Vocês usariam? Fiz minhas unhas em prata e com muito glitter para essa virada de ano. Eu comecei minha esmaltação usando apenas uma camada do esmalte Pilote, a sua jornada da Impala, que dessa forma ficou com bastante transparência, mas sem problemas. O próximo passo foi aplicar a fita líquida da Cora nos meus dedos ao redor de todas as unhas. Foi então que eu peguei o Prata Luz da Avon. Vocês conhecem esse esmalte? Ele fez parte de uma coleção limitada e festiva da Avon, mas vocês sabem como é, né? Às vezes ele aparece à venda de novo. Ele é praticamente só partículas de glitter em prata, e para que elas ficassem mais concentradas eu apliquei em uma esponjinha e carimbei esse glitter todo nas unhas. Tirei a fita líquida, que já ajuda muito na limpeza, e não acabou ainda, eu usei o glitter As Mil Purpurinas da Risqué sobre tudo, e foi ele que trouxe as partículas holográficas para combinação. Então foi só finalizar com uma boa camada do top coat com efeito gel da Colorama, e a esmaltação mais prata que eu já fiz na vida ficou assim. Eu amei demais a combinação desses glitters, ficou com um brilho maravilhoso. Até em ambientes com pouca iluminação essa misturinha brilha muito, e essa foi a minha escolha para virada de ano. Vocês gostaram também? Vem fazer essa decoração de unhas natalinas junto comigo. Eu comecei com o equilíbrio da Impala em 2 unhas, e em todas as outras unhas eu usei o vermelho Adrenalinda da Impala também. E com um pincel de cerdas longas eu desenhei essas listras em diagonal em uma das unhas que estava com um esmalte clarinho. Não precisa ficar retinho porque o glitter depois vai disfarçar isso. E eu usei um esmalte preto e o mesmo pincel para fazer linhas de tamanhos diferentes no topo da outra unha que estava com um esmalte clarinho. Depois disso eu usei o vermelho novamente para fazer como se fossem enfeites de Natal pendurados. E o tchananã dessa decoração fica por conta do glitter Diamante Estrela da Hits. Eu apliquei ele sobre as listras, apliquei ele sobre a unha inteira do dedo médio e apliquei em algumas bolinhas de Natal na unha do indicador também. Finalizei tudo com uma boa camada de extra brilho e a decoração de Natal ficou assim. O glitter da Hits tem a base incolor, então deu super certo nessa combinação. Só não pode deixar de passar o top coat, senão ele fica meio fosco. E eu só sei que eu amei essa combinação de esmaltes, e vocês, o que acharam? Vocês usariam essa decoração?